Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, estamos começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou Rogério Tacitani, estou aqui com meu síndico 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre os desafios com corretores de imóveis nos condomínios. Eles estão trabalhando lá também, mas a gente precisa criar regras e determinar algumas coisas para não atrapalhar o nosso trabalho. Carlos, você quer começar? Vamos lá. Bom, esse realmente é um tema bastante interessante, porque de forma geral, a gente tá falando de um profissional que está ajudando diretamente um proprietário a vender o seu imóvel, alugar o seu imóvel, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes esse trabalho que ele está desempenhando pode estar atrapalhando a vida dos outros condôminos, né? Então, eu diria que o grande desafio de qualquer síndico para tratar com esses profissionais é, primeiro, deixar bem claro que as regras do condomínio para esse tipo de atuação têm que ser claras, têm que estar previstas no regulamento interno. Se não existem, criem esse regulamento para garantir que todo mundo siga as mesmas normas e que ninguém tenha nenhum tipo de favorecimento. Um outro ponto que eu chamaria a atenção, que eu acho que é essencial, às vezes alguns profissionais não muito, digamos, éticos nessa área, e isso obviamente não é uma característica de corretor de imóvel, em qualquer profissão existe isso, alguns profissionais não muito éticos resolvem querer levar algum tipo de vantagem indevida. Então, querendo fazer algum tipo de suborno com o porteiro ou com o zelador para pagar a comissão por fora e tudo mais para ter algumas vantagens a mais. Isso é com certeza um problema para qualquer síndico, até porque, no nosso caso pelo menos, toda vez, e isso a gente deixa bem claro com todas as equipes, é que se a gente pegar alguma situação dessas, o funcionário é quebra de confiança e ele efetivamente não continua no prédio, no condomínio. Então, eu acho que é mais ou menos assim, é saber lidar com a situação, saber que aquele profissional realmente tem um papel importante para os proprietários, mas o papel importante não pode superar aquilo que a gente sempre fala, né? O direito individual não pode superar o direito coletivo. E é importante deixar claro também que o síndico, ele é o gestor do condomínio, cuida dos interesses coletivos e não dos interesses particulares, e ele não é e não deve ser um intermediador de venda e locação de imóveis. Nem o zelador. Nós não fomos, isso se estende aos empregados do condomínio. Nós não fomos e não somos empregados dos moradores, nós não somos funcionários dos condôminos para ter que intermediar qualquer coisa que seja. Recentemente recebi um e-mail de uma administradora de imóveis que faz também a intermediação de locações e vendas, dizendo a mim: olha, por favor, nos passe a relação dos apartamentos que estão à venda e estão também disponíveis à locação do prédio, para que a gente possa ajudar os moradores a venderem. Aí eu li aquilo, eu falei: meu Deus do céu, que é isso? Acho que mandaram pra pessoa errada. errada. Pois é. Aí eu respondi: olha, sou a síndica do condomínio e das minhas atribuições são para os interesses coletivos e eu não faço intermediação de imóveis, não ajudo o corretor e também não ajudo o morador a fazer venda e locação de imóveis. Porque se essa moda pega e a gente sabe que existe, as coisas começam a caminhar por um caminho diferente. Eu já tive que fazer a demissão de zeladores de condomínios, porque eles largaram
a função de zelar pelas áreas comuns, de cuidar do condomínio, para ficar se atendo a ajudar moradores para ganhar a famosa caixinha, não é? E isso é muito imoral, porque a corrupção, ela só existe porque tem que ter um agente ativo e passivo. Um outro ponto que, até terminando a minha fala, passar para vocês, é com relação à questão dos corretores de imóveis que vendem ou alugam unidades privativas no complexo condominial, vendendo gato por lebre. Passa uma informação para as pessoas que estão adquirindo o imóvel, que por ignorância, falta de conhecimento, não procuram saber sobre as informações diretamente na administradora, no próprio condomínio com o zelador ou com o síndico, ou lendo as atas anteriores. Eu sempre recomendo, leiam as 10 últimas atas do condomínio para saber como é que funcionam as regras aqui. Enfim, por ignorância ou falta de conhecimento, acabam acatando aquilo que o corretor vendeu, entre aspas, junto com a unidade privativa ou locou, vendeu um benefício que de repente não existe naquele condomínio. E aí, os moradores, eles procuram o síndico e falam, mas eu comprei a unidade privativa, bate a mão no peito e fala, porque o corretor disse isso, o corretor falou que funciona assim. Eu normalmente respondo, vá e cobra do corretor. Uma coisa que é muito comum nessa linha do que você está falando, qualquer jardim hoje em dia, ou qualquer área cercada, eles falam que é área pet. Independente de se aquilo está realmente previsto em convenção ou no memorial descritivo do condomínio ou não. A gente tem um caso de um condomínio que tem uma área fechada, que é um jardim por conta de área permeável, que não tem nenhuma destinação, e os corretores vão lá e vendem como área pet. Aí o condomínio fala para mim, mas o corretor me falou que era uma área pet. Eu falei, você leu a convenção do condomínio? Que os animais de estimação podem ser mantidos dentro das unidades e só podem sair pela porta de serviço, do elevador de serviço até a rua, que não podem transitar pelo condomínio. E o pior é que não é um condomínio com quase 200 apartamentos. E esse gramado que o Rogério está falando é do tamanho dessa mesa, mais ou menos. Então, quer dizer... Se tiver 10 cachorros, não cabe no... Não, se tiver 10... Não, se metade tiver Fila cachorro, porque é um prédio de pessoas solteiras, não tem crianças, então as pessoas costumam ter mais, tamanho, né? Por causa do tamanho. Se tiver 1/3 com cachorro, você imagina a quantidade de cocô que não vai ficar ali naquela área pet. 10% de 200 unidades já não cabe naquela área. Não, o pior é quando o corretor ele vende uma unidade privativa dizendo que o condomínio é um condomínio clube. Quando o condomínio não é um condomínio clube, é um condomínio padrão com áreas básicas. Eu acho que a gente pode deixar uma... Desculpa, te cortei, imagina. Eu lembrei aqui de uma coisa importante, que a gente... Corretora, quem tem, cresce. Ah, esse é um outro ponto. Bem lembrado. Se você tem os síndicos, o Cresce distribui um livrinho com todos os inscritos, coisa que a gente precisa verificar. Sim, todas as portarias dos condomínios tem que ter um livro do Cresce, Só ligar no Cresce e pedir. Entra. Fora a questão da segurança. Nós tivemos no ano passado, retrasado, várias invasões em condomínios com a máfia dos corretores. Às vezes não é nem só a máfia dos corretores, mas as pessoas se passam por interessado para conhecer a rotina do condomínio. Sim, por isso que o próprio profissional ele tem que se valer, porque não é barato você manter também a sua certificação, né, junto a esses órgãos de controle. Exigir a apresentação disso. O condomínio ele tem que também trazer a segurança para os outros moradores, porque você está trazendo pessoas de fora à edificação. Já existe uma rotina, já existe um procedimento. E as pessoas que vão adentrar, elas têm que se adequar àquilo que já existe, né, dentro dos condomínios. E o corretor ele tem que ser, na verdade, um parceiro do síndico, nesse sentido, de mostrar aquele que ele está trazendo, seja para locação ou para compra e venda. Olha, aqui é um condomínio seguro, aqui os procedimentos acontecem, aqui as regras acontecem. E eu acho que até os moradores também, né? Você tá pedindo aquilo porque o responsável pelo corretor que foi visitar a sua unidade é você. Sim, sim. Então, no momento em que eu peço para você me passar o Cresce, RG, de repente até foto, em alguns casos de portaria virtual, eles precisam de uma foto, eu não tô enchendo a sua paciência. Eu estou te protegendo. Sim.
né? Sim, é verdade. Teve um condomínio que eu recebi uma ligação, atendi no lugar do menino da administração interna, fui ajudá-lo. E aí uma pessoa do outro lado da linha falou: oi, tudo bem? E eu, tudo bem. A senhora pode me passar as regras aí pra mudança, pra isso ou pra aquilo? Não, eu não posso. O que se trata? Não, eu acabei de fazer a locação aí de um apartamento e eu quero passar as informações pro inquilino. Eu falei, desculpe, contrato. eu falei, não, olha, por favor, primeiro que eu não recebo ligação de pessoas que eu não conheço. Quem tem que fazer todos esses trâmites é o proprietário da unidade privativa e não o condomínio. Eu vou falar com a síndica. Você vai ver o que vai acontecer. Eu falei, pois é, pode então começar a falar que é ela mesma que tá falando ao telefone. Aí ele, não, mas sempre aconteceu assim. Eu falei, pois é. Sempre aconteceu até eu assumir a gestão. A partir de hoje, não. Nós não passamos informações privilegiadas por telefone por uma questão de segurança. Passe muito bem. Mas a gente já teve situações também dessas. Eu já tive corretora me mandando mensagem no WhatsApp dizendo, olha, queria passar para o senhor os dados dos novos proprietários ou dos novos inquilinos do imóvel. Quem vai me passar eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu não posso aceitar essa informação vinda de uma pessoa terceira que eu não conheço. Sim. Você tem que pedir para o proprietário do imóvel entrar em contato com a administradora, encaminhar toda a documentação dos novos proprietários e aí sim a gente faz o cadastro no sistema. Porque senão, vira imagina, bagunça, né? Não, Vira e a Brasil. segurança? Isso é falha de procedimento de segurança. Sim. Imagine se nós, os síndicos, não brecarmos isso de uma maneira assim, cirúrgica, né? Um outro desafio que eu vejo é quando os corretores de imóveis são os próprios moradores do complexo condominial. Aí é um caos. Aí é um caos generalizado, porque eles não têm filtro, eles querem vender. A parte da profissão deles se sobrepõe a qualquer interesse Entra particular. como visitador. Exatamente. Entra sem como visita, perde qualquer horário e eles falam que são visitantes. Mas Como é que você vai fazer esse controle? Não, mas é possível fazer. E eu falo isso porque eu já tive essa experiência e nós já aplicamos a advertência e já chegamos a multar uma unidade por conta disso. O proprietário era dono de uma imobiliária, então sempre que surgia algum imóvel, ele tinha interesse, afinal de contas ele mora lá. Informações privilegiadas. Pois bem, aí a gente percebeu, a gente criou, dentro do regulamento estipula que não pode fazer visitação sábados a partir das 17 horas, domingo não pode, feriados também não, enfim. Ele começou a tentar burlar a regra do condomínio, a trazer as pessoas como visitantes. E aí, adivinha, ele passeava por todo o condomínio, mostrando todas as áreas. E ainda por cima num condomínio clube, né? A gente identificou e falou assim, então tá bom. Pegamos, salvamos as câmeras, as imagens de todos os lugares. Perfeito. E vimos qual o tempo que o visitante dele demorou para entrar no condomínio e sair do condomínio. Filmamos tudo e mandamos. Está aqui uma advertência pela coisa. Mas era meu visitante. Não era seu visitante, porque ele entrou a tal horário, dali o senhor levou ele para tal lugar, e depois se despediu dele na portaria. Um visitante, a gente parte do princípio que ele vai entrar na sua casa. Certo? Não entrou, então sinto muito. Você vê, teve que fazer todo um dossiê para poder flagrar um comportamento inadequado. Infelizmente. Triste, lamentável. Mas o que a gente passa muito também, né? Você começou a falar, principalmente em implantação, né? Nossa. O corretor que não tem... Ele é vendedor de imóvel, né? Ele não administra condomínios, né? Ele vai vender o condomínio e aí ele fala pro pretenso comprador: o condomínio vai custar R$700. Nossa. E aí, quando você faz a instalação, o condomínio custa R$1.300, vamos supor. E aí, o comprador vem vem reclamar com você que o corretor falou que ia custar R$700, né? Aí é naquela linha do que você falou. Vá cobrar do contador, mas... Do corretor, desculpa. Mas até aí você já teve que ter um puta desgaste por uma coisa assim. Não precisa disso, né? Falar, qual vai ser? Não sei. Eu não tenho conhecimento. Não pode falar o que você não sabe. E outra, né? É que eu falo, vende uma coisa, na hora de entregar é outra, e aí depois quem é o culpado? Tem um condomínio nosso que é assim, condomínio clube, e aí o corretor, naquela oportunidade, supostamente vendeu a ideia para o morador de que teríamos vagas para todos os visitantes do condomínio. Imagine um condomínio, não é? Clube, já tive uma situação igual. Ter vagas de visitantes disponíveis para todas as unidades privativas.
Uau, seria incrível. Nem quando a pessoa vai, às vezes, ao shopping, ela tem vagas disponíveis para todos, né? Mas vem com essa ideia. Aí você fala, não tem essa ideia. Nós temos vagas limitadas de acordo com a convenção e não tem mais. Como não? Aí eu falo, então, como não? Não tem, tá na convenção. Ah, não. O corretor me vendeu o apartamento dizendo que sempre eu teria vagas para os meus visitantes. Eu falei, então você vai lá, cobra novamente dele, não é? Peça o dinheiro de volta, faça o que a senhora quiser. Aqui dentro as regras do condomínio são completamente diferentes das regras dos estandes de vendas das construtoras. Então, por favor, esse não é o canal Isso é o pior, né, Van? Porque assim, a construtora constrói o prédio e eles, quando o prédio é entregue, eles são coproprietários, eles têm bastante unidades e eles deixam os funcionários deles ou os parceiros deles mentirem e falarem coisas absurdas para vender. O importante é empurrar o imóvel. Meu pai, que foi vendedor por 50 anos da vida, 60 anos, ele fala, nunca acredite num vendedor. Não, mas é verdade. Infelizmente é uma realidade. A construtora deveria zelar mais pela imagem do que um funcionário dela ou um parceiro dela tá passando para um cliente dela, né? Sim. Porque o cara vai virar proprietário, mas ele vai continuar sendo cliente da construtora, porque no mínimo a construtora tem lá 5 anos de garantia que eles vão ter um relacionamento, né? E eles parecem que não se importam com essa imagem. Na verdade, eu já tive situações, quando a Vanessa tocou no assunto da vaga de visitantes, eu já tive situação que o corretor informou que o apartamento tinha vaga quando não tinha. Eram unidades sem vaga de garagem. Já tive situação em que o corretor informou que as vagas descobertas eram, na verdade, vagas de visitantes, quando, na verdade, eram vagas de apartamentos. Não existia vaga de visitante naquele condomínio. Já tive situação de o preço, mas o preço vai ser 300, 400 reais o condomínio. E aí, quando o cara recebeu a taxa condominial de 700 reais, eu disse, não, mas isso é um absurdo. Então, é complicado. Eu tenho uma para agregar nessa, Carlos. Condomínio com sorteio de vaga, uma vaga por apartamento. O corretor vai vender o apartamento para o cidadão, é um dos últimos. Mas a minha vaga é ruim. Mas você fala com o síndico que ele troca para você. E quando ele fala que a vaga é fixa e que não tem sorteio. Por isso que eu falo, vai ler atas, vai verificar. Falando, mas você vai ter sorteio de vagas por quê? Porque a convenção prevê isso. Não. A minha vaga é escriturada, eu comprei. Então me mostra a escritura. Por favor, senhor, verifique a matrícula do seu imóvel e fale já com o seu advogado. Aí ele fala, não, você tem que resolver isso. Não, senhor. Não. Eu só resolvo o senhor tem que tá direito de uso e gozo convenção. da vaga, uma vaga, para utilizar durante 2 anos e depois vai trocar. Não, daí quando chega, você pode ler a matrícula que eu não tô entendendo o que tá aqui. Aí eu falo, olha, tá vendo aqui, ó, uma vaga direito de uso e, né? Não, mas eu comprei escriturada. Então, vai atrás do corretor. Algum de vocês já pegou o exemplo de que, olha, vaga de veículo é só uma por apartamento, mas moto pode parar à vontade. Você já pegou? Moto, bicicleta. Para à vontade desde que tenha vaga suficiente, né? E veja, para quem já pegou prédio em implantação, como é o nosso caso, aí como é que você vai explicar pro proprietário o seguinte, amigo, não tem espaço físico para colocar moto para todo mundo. Veja, as vagas de moto são essas demarcadas e se não tiver mais, não tem Não tem como sair colocando moto espalhada pelo condomínio. Faz um bicicletário, um motociclista, sei lá como é que chamaria. Teve um caso que o morador entrou e aí a gente viu aquela fumaça de churrasco. Aí tá pegando fogo alguma unidade privativa. Aquela fumaça enorme. Aí eu telefonei e falei, escuta, eu mesmo, o senhor tá com churrasqueira, tá pegando fogo no seu apartamento? Não, nós estamos fazendo um churrasco em comemoração à mudança. Falei, senhor as sacadinhas, elas não foram entregues com churrasqueira. O senhor não pode montar a sua churrasqueira aí e soltar essa fumaça inteira que está incomodando todas as unidades privativas superiores. Você está dizendo que eu tenho que eu não tenho que fazer na minha unidade? Falei, pois é, senhor, estou pedindo para o senhor apagar imediatamente a churrasqueira,
estou fazendo já uma notificação verbal. Se o senhor não tirar, já vai chegar a notificação também por escrito. E aí tá, no artigo 10º do regulamento interno, dizendo claramente que não pode fazer churrasco na varandinha, porque não tem churrasqueira para isso. Vou vender meu apartamento amanhã mesmo, não tenho que morar aí. Eu comprei por causa da varanda e da churrasqueira. Falei, então, a varanda tá tudo bem. A varanda tá aí, né? O problema é que a churrasqueira não. E não pode colocar a sua. Um absurdo. Por isso que eu nunca deveria ter vindo para um apartamento. Eu falei, a primeira vez que o senhor... Ele pergunta, a primeira vez? Sim, a primeira vez. Eu falei, pois é. Então, já leio o regulamento interno e verifique se realmente o senhor quer continuar aqui ou não. Isso não tem muito a ver com o nosso programa de hoje, mas a gente sofreu muito, né, nesse nosso início em imigração profissional, que a gente pegou uma leva de crescimento absurdo de prédios em São Paulo, né? Com muita gente sendo a primeira moradia, né? Então, isso Nossa, é um desafio bastante grande pra gente. Com certeza. Desafiador. Bom, gente, tá acabando mais um programa. Eu acho que o importante que ficou nesse nosso papo aqui da mesma forma que a gente comenta sobre a seriedade do síndico, a seriedade das administradoras, você deve procurar um corretor de confiança com CRESSE, como eles mesmos disseram. CRESSE é um órgão que regulamenta a atuação dos corretores, como tem a OAB para advogados, entre outras, é um conselho de classe. Então, procure uma pessoa séria que não vá te vender gato por lebre. Isso é mais importante. Vai ser o seu patrimônio, é o seu dinheiro que você está investindo naquilo, e é um bem que vai ficar com você por bastante tempo. Você não consegue... É um dinheiro que você vai investir, às vezes vai até financiar o seu imóvel. Então, tenha certeza do que você está comprando. Obrigado pela audiência. Deixa seu like, curta o nosso canal. A gente está em podcast agora, dê uma procurada nas plataformas. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.